Treinamento e desenvolvimento nas empresas do Brasil. Será que é uma estratégia bem pensada ou é tudo feito no improviso? Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje, mergulhando de cabeça nos dados de centenas de empresas para descobrir o que está acontecendo de verdade. Bom, nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no cenário geral. Depois, vamos entender a divisão enorme que existe nessa área. Aí, vamos focar nas boas práticas, descobrir como se mede o impacto de verdade e, por fim, dar uma espiadinha no futuro do TID. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender como a situação do treinamento hoje. E olha o que os dados mostram logo de cara, é que a improvisação parece ser a regra e não a exceção. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. As empresas realmente sentam e planejam o desenvolvimento dos seus times ou as coisas simplesmente acontecem? A resposta que os dados trazem é, para dizer o mínimo, bem surpreendente. E tá aí o número que já diz tudo. Pensa só, 46%, quase metade das empresas investem em treinamento, mas sem um plano, sem uma estrutura. É como tentar dirigir para um lugar novo sem usar o mapa. A gente se mexe bastante, mas não tem garantia nenhuma de que vai chegar no destino certo, né? Agora, olhando para o quadro completo, a coisa fica ainda mais nítida. Só 4 em cada 10 empresas se consideram muito estruturadas. Isso significa que a esmagadora maioria está operando numa zona meio cinzenta, sabe? Em algum lugar entre ter um plano e o puro improviso. E essa falta de estrutura toda acaba criando uma divisão bem clara no mercado. De um lado, você tem as empresas que pensam o treinamento de forma estratégica, do outro, aquelas que simplesmente reagem aos problemas. Vamos ver o tamanho desse abismo. E tudo começa na mentalidade, na forma de pensar. Para as empresas que já são mais maduras nesse assunto, TND faz parte do DNA. É um pilar que sustenta a cultura. Já para as outras, é mais como um band-aid, sabe? Uma solução rápida para um problema que apareceu sem ter nenhuma conexão com a estratégia da empresa. E isso não é só uma percepção, não. Os números são brutais. 66% das empresas estruturadas veem o TND como um pilar da cultura. Nas outras, só 16%. A diferença não é só grande, é um verdadeiro abismo. E claro, essa mentalidade afeta diretamente o bolso. De um lado, a gente vê um investimento claro, com equipes dedicadas, com orçamento definido. Do outro, um vácuo. Ninguém é oficialmente responsável e o dinheiro, se é que existe, se perde por aí, sem nenhum controle. E aqui o contraste fica financeiro, fica preto no branco. Quase 1/3 das empresas maduras dedica mais de 15% do orçamento de RH para treinamento. Enquanto isso, do outro lado, impressionante, 71% nem sabem quanto gastam, ou investem uma quantia quase simbólica. Fica bem claro qual é a prioridade, né? E o interessante é notar que todo mundo tem problemas, mas são problemas de naturezas completamente diferentes. As empresas maduras, elas lutam para otimizar um motor que já está funcionando. As outras, coitadas, ainda estão tentando achar as peças para conseguir montar o motor. Ok, a gente já entendeu o problema, já entendeu essa divisão. Agora vamos virar o jogo e focar na solução. O que exatamente as empresas que são referência fazem de diferente? Qual que é o segredo delas? Bom, a primeira grande lição é a seguinte: aquele modelo de tamanho único não serve mais para ninguém. A maioria das empresas bem-sucedidas já divide o aprendizado por função, e a tendência mais forte é ir além disso, criar jornadas que são personalizadas para cada pessoa. E na prática, como é que elas fazem isso? O foco é duplo. Primeiro, em desenvolver pessoas, com programas de liderança, mentoria. E segundo, em capacitar, oferecendo ajuda de custo para cursos e centralizando tudo em plataformas digitais de aprendizagem. Mas claro, investir em tudo isso levanta uma questão que não quer calar. Como a gente sabe se está funcionando? Medir o impacto de verdade é o grande desafio. E é isso que vamos explorar agora. Essa é a pergunta de $1 milhão. A que tira o sono de qualquer gestor. Será que esse investimento todo está valendo a pena? E o que a pesquisa mostra é que achar uma boa resposta para isso ainda é um desafio enorme para a maioria. Aqui a gente vê o problema claramente. A maioria das empresas mede o que é mais fácil, se o pessoal gostou do treinamento. Mas as métricas que realmente importam, como impacto no negócio, mudança real de comportamento, essas são as menos usadas. No fundo, a gente está medindo sorrisos e não resultados. E essa frase resume bem a experiência de muita gente. As pessoas participam, gostam do treinamento, mas a principal crítica é sempre a mesma: a dificuldade de aplicar o que foi aprendido no trabalho do dia a dia. É a famosa distância entre a teoria e a prática. Então, para onde tudo isso está indo? Vamos olhar um pouco para frente.
As tendências que estão definindo o amanhã do aprendizado nas empresas giram em torno de duas palavras-chave: personalização e tecnologia. O caminho para o futuro parece bem claro, sabe? Começa com mais personalização, que, por sua vez, é alimentada pelo uso inteligente de dados. E o próximo passo, lógico, claro, é usar a inteligência artificial para levar essa personalização para um outro nível. Só que quando a gente fala de inteligência artificial, o discurso e a prática parecem estar em mundos diferentes. A grande maioria das empresas, 54%, sequer tem um plano para treinar seus times sobre esse assunto. É um buraco enorme entre o que se fala e o que se faz, e um risco gigante para quem ficar para trás. No final das contas, a mensagem que fica é essa: T&D não é um benefício, um extra. É um motor que move a empresa, que garante a sobrevivência e o crescimento. As empresas que entendem isso não estão só treinando pessoas, elas estão construindo o próprio futuro. E a reflexão que fica não é só de que lado sua empresa está, mas sim quais passos ela vai dar a partir de hoje para se mover na direção certa.